Romanos, capítulo 1, versículo 1. Quero também saudar o presbítero João, sua esposa da cidade de Passo Fundo. Onde é que está ele? Ali estão nossos queridos e amados. Sequestraram a minha ovelhinha, a Belinha, mas ela não aguentou de saudade do seu pastor, da sua igreja amada, me leva de volta. Graças a Deus, que bênção, que bênção. Saudamos nossos queridos, a nossa igreja em Passo Fundo. Meus amados, vamos ler o texto da palavra de Deus então, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Até aqui podemos sentar. Meus amados, nessas mensagens que Deus tem nos dado e trazido à igreja, ao coração da igreja, das grandes conquistas pela fé, temos vários homens na Bíblia e mulheres também, que alcançaram através da fé, por intermédio da fé alcançaram e obtiveram grandes resultados, por intermédio daquilo que Deus agiu, aquilo que Deus fez. E hoje nós vamos olhar para um homem na Bíblia, que foi o apóstolo Paulo, um outro homem que foi chamado para uma conquista. Para uma grande conquista, nós necessitamos subir mais um nível na nossa fé. Cada conquista vencida, cada conquista que nós alcançamos, ali não é o patamar final, temos ainda coisas a vencer, precisamos ainda progredir na fé e crescer na nossa fé. Romanos capítulo 1, verso 1, na King James diz, na versão King James: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, preparado para o evangelho de Deus. Meus amados, há um segundo texto que eu quero agregar nesta mensagem, que ele está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16, que vai falar um pouquinho como foi a história do chamado de Paulo, como que ele foi chamado. E lá o texto nos registra o seguinte: o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Por isto, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí eu fico aqui, então, a olhar, a perceber o que nós podemos aprender com um homem transformado por Jesus. Na realidade de todos os homens transformados por Jesus, o que mais influenciou a história. O apóstolo Paulo diz que, eu posso dizer, sem medo de errar, que foi o homem que mais influenciou a história. E eu digo, de todos os que foram transformados por Jesus, o apóstolo Paulo foi o mais influente. Por que ele foi o mais influente? Porque, meus amados, foi o que mais conquistou. Foi o servo de Deus que mais apanhou também. Foi o que mais sofreu em perseguições, cadeias e tantos reveses também. Foi alguém que foi severamente perseguido, pois abandonou tudo, até sua posição social, religiosa, pois ele era fariseu, a seita mais rigorosa dentro do judaísmo. E Paulo, ele tem um histórico. O histórico de Paulo é diferente, aos da sua época, ele era diferente dos demais, porque ele vai descrever em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele vai informar também que ele era pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. O seu nome, Saulo, vem em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, que era o rei Saul. Ele vai dizer verdadeiramente hebreu. Quanto à lei, ele diz: eu fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Depois ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, 15, versículo 10, ele vai dizer o seguinte: eu trabalhei mais do que todos eles. E realmente, a vida do apóstolo Paulo
foi um referencial. Hoje você tem o Novo Testamento, e nós devemos, meus amados, a Deus, ao Espírito Santo, que usou a vida de Paulo. Mas se não fosse Paulo, você teria o Novo Testamento no lugar de 27 livros, apenas com 12 ou 13 livros. Contando que foi Paulo que evangelizou Lucas, o médico amado, que escreveu o Evangelho, e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Os demais epístolas foram escritas por Paulo, que é a doutrinação, o ensinamento de como a igreja deve conduzir. E eu vejo, meus amados, a maneira como Deus fez, para fazer com que esse homem fosse um instrumento usado nas mãos de Deus. Eu digo já profetizando, que Deus deseja usar a todos nós em nome de Jesus. Amém? Porém, meus amados, quanto mais Deus quer usar, mais nós passamos por um processo de ação de Deus na nossa vida. Não foi diferente do apóstolo Paulo. De maneira nenhuma não foi diferente. Porque Paulo passou, meus amados, por um processo. E como foi que Deus tratou, como foi a maneira com que Deus treinou o apóstolo Paulo. E eu quero aqui então, amados, alencar algumas coisas a respeito dele, o que Deus fez na vida dele. A Bíblia vai mencionar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a história da conversão. Como foi o encontro dele com Jesus. Cada um de nós temos uma história. Como foi que Jesus nos encontrou? Cada um de nós temos uma história. O apóstolo Paulo é narrado em Atos capítulo 9. Depois em Atos capítulo 22, novamente é narrado a história da sua conversão. E Atos capítulo 26 também é narrado. Cada vez que é narrado num capítulo, Paulo ele menciona um detalhe que não foi mencionado lá na outra passagem. Então a gente vai entendendo de uma maneira mais ampla. Mas interessante, que a Bíblia diz que Paulo pediu então cartas ao sumo sacerdote para ir até Damasco, 240 quilômetros, não foi de avião, não foi de trem, nem foi de carro ou ônibus, porque não havia na época. Ou foi a pé, ou foi sobre um camelo, um jumento ou cavalo. A Bíblia não menciona o meio de transporte que ele utilizou, mas era muito longe, para ele perseguir algumas pessoas. A Bíblia diz que ele pediu cartas ao sumo sacerdote para prender aqueles que seguissem o cristianismo, aqueles que seguissem os que eram os cristãos, os que eram convertidos a Cristo. E a Bíblia diz que no caminho, quando ele estava quase chegando na cidade de Damasco, uma enorme, forte luz bateu sobre ele. E no meio daquela luz tão forte, e ele vai dizer no capítulo 22 que era mais forte do que o sol aquela luz, ao ponto dele ter que fechar os seus olhos, porque era muito forte aquele brilho. E então ele ouviu a voz. Qual a voz que ele ouviu? Ele ouviu a voz do Senhor Jesus. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele faz a pergunta: quem tu és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus então vai trazer alguma orientação para ele. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Paulo caiu. Deus derrubou. Foi Deus que derrubou. Paulo caiu. Antigamente se ouvia pregações que diziam: Deus derrubou Paulo do cavalo. Na realidade o texto nunca mencionou cavalo. E não existe a expressão cavalo ali no texto em Atos dos Apóstolos. Mas ele caiu. Está por terra. Se caiu e está por terra, Deus derrubou ele. E eu trago aqui uma aplicação, irmãos, porque às vezes nós precisamos ser jogados no chão. Eu digo que Deus nos derruba. Pastor, mas Deus derruba as pessoas? Sim, Deus derruba. E por que Deus derruba alguém? Deus derruba alguém por causa da soberba. Sobra, às vezes, soberba no ser humano. Quando às vezes temos, meus amados, ataques de grandeza, quando nos achamos ensoberbados, quando nos achamos até melhores do que Deus. Aí você pode dizer: mas pastor, pode existir alguém que se ache melhor do que Deus? Sim, e sobra gente.
As pessoas não dizem que são melhor que Deus, mas elas agem como se fosse melhor do que Deus. Qual foi o pecado de Lúcifer? Achava-se que poderia ser superior a Deus. Qual foi a maneira de tentar Adão e Eva? O dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Quem não quer ser igual a Deus? O ser humano só quer melhorar, crescer, quer ser grandão, quer ser grandão, quer ser grandão, quer ser melhor que todo mundo, estar acima de todo mundo. E se pudesse, ficaria acima de Deus também. O ser humano não diz. Às vezes por respeito, mas o ser humano tem uma tendência a se vangloriar. E eu digo, não é que Deus tenha prazer, mas há uma necessidade de derrubar. Quando o nosso orgulho, ele supera a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa inclinação a Deus. Quando nós somos necessitados, carentes de ser massageados para o bem do nosso ego. E às vezes o coração está ensoberbado, então Deus derruba, porque a Bíblia mesmo diz que Deus resiste aos soberbos, mas que Ele dá graça aos humildes. Eu acho tão interessante que a Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo, e ele, o quê? Fugirá de vós. Nós, seres humanos mortais, devemos resistir o diabo. Mas a Bíblia diz que Deus, não é Ele. Deus não resiste o diabo. Nós que temos que resistir. Agora Deus resiste soberbo. Deus, o próprio Deus resiste o soberbo. Meus amados, há uma grande batalha para que o nosso coração seja humilde. O Senhor Jesus, com o seu coração tão meigo, tão cheio de amor, Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração. E Paulo estava ensoberbado. Eu tenho razão, a minha religião é a certa, e esse cristianismo, eu vou acabar com o cristianismo. Era isso que ele queria. Ele se achava melhor. A sua teologia, ele achava que era superior. Ele achava que ele conhecia Deus. Tanto ao relatar das suas qualificações, ele diz, eu sou fariseu, o mais consagrado das religiões da época, das seitas da época. Meus amados, e eu digo assim, o pecado que mais Deus detesta é a soberba. E foram esses os passos de Lúcifer, de Satanás. Muitas vezes nós somos derrubados pelos nossos pecados. Muitas vezes nós somos derrubados pelo nosso afastamento de Deus. Mas às vezes Deus nos derruba. Às vezes Deus nos quebra. E a consequência do afastamento de Deus existe. E então nós quedamos, nós caímos, nós tombamos. Mas às vezes Deus está trabalhando para nos derrubar, por causa do nosso coração inflado. E a gente acha que a gente pode, que a gente consegue. Na realidade nós devemos nos voltar para Deus e nos humilhar diante de Deus, nos curvar diante de Deus e não ser derrubados por Deus. Deus quer nos levantar, amém? E nós queremos, Senhor, nos levanta. Mas às vezes estamos prostrados. Podemos estar prostrados pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas más escolhas, pelas más companhias que corrompem os bons costumes. Nós podemos estar derrubados por isto. Mas às vezes Deus trabalha contra nós por causa da soberba. Outra maneira que Deus trabalhou na vida de Paulo. Primeiro, Deus derrubou ele. O segundo, Deus deixou ele cego. A Bíblia diz, irmãos, que Deus deixou ele cego durante 3 dias de tratamento intensivo com a cegueira. Por que Deus o deixaria cego? Qual é a razão de Deus o deixá-lo cego? Meus amados, eu entendo que para ele ter um tempo de reflexão, para também entender que ele já era cego antes. A cegueira não é apenas aquela visual. Há pessoas que elas são cegas, elas precisam de uma guia, preciso ser orientado, ser guiado. Há cegos que precisam fazer a leitura no braille, em braille. Mas tem cegos que eles enxergam. Não o físico,
Mas eles percebem certas coisas que pessoas que têm os olhos não percebem. Há pessoas que são cegas, de não entender o coração da outra pessoa, de não entender a alma da outra pessoa, de não entender a dor da outra pessoa. Eu espero, meus amados, que todos nós, como igreja, as nossas orações, estejamos orando pelos nossos irmãos lá em Brumadinhos. Há mães que os seus filhos estão sepultados debaixo da lama. Há filhos que viram seus pais saírem cedo para o trabalho e até agora não voltaram. Nós temos que chorar e pedir: Deus tenha misericórdia desse povo, dessa tragédia. Não é o momento de acusar a empresa, essa, aquele outro, mas é de chorar. E a Bíblia manda nós chorarmos, nós sentirmos a dor do outro. Eu digo, a gente é cego. Quando nós não nos importamos com o que o outro está chorando, sofrendo e padecendo e carregando um fardo pesado. A Bíblia diz: carregai os fardos uns dos outros. E a gente olha para a gente. Nós nos interessamos com os nossos problemas. Quando na realidade, se nós começarmos a olhar os problemas dos outros, nós vamos ver que o nosso problema ele é diminuto, ele é pequeno e ele encolhe. Precisamos olhar para os outros também. Paulo, ele olhava para ele. Paulo, meus amados, precisava ver com os olhos da fé. E não com os seus olhos carnais, não com os seus olhos físicos. Paulo também ele necessitava perceber o mundo espiritual. Hoje pela manhã eu me perguntava, eu fazia a pergunta para mim mesmo: se Paulo não tivesse cego, se Paulo não ficasse cego, o que ele iria fazer? Talvez ia visitar um, ia fazer outro, conversar com outro, ele não ia ter aquele tempo para refletir. Ele não ia ter aquele momento, se dedicar somente para repensar. Ficava eu conversando comigo mesmo, com os meus botões, com minha alma. Eu creio que aquele tempo de cegueira em Paulo, que ele fica 3 dias cego, foi não apenas para refletir na sua vida e nos seus erros, mas foi um tempo para ele refazer a leitura das Escrituras, para ele fazer uma releitura do Antigo Testamento e encontrar Jesus em cada uma das profecias que estava apontando para Jesus. Eu digo, há momentos, queridos, que Deus trabalha para nos deixar, de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira impossibilitado, para ele poder falar com a gente. Como aquela história de um pastor que estava sempre com a sua agenda lotada, viagem, muitas e muitas viagens, e ele não tinha tempo para ouvir a Deus. De repente o trem quebra, que estava levando ele para uma outra cidade. E ali, ele disse, reclamando da vida, já dizendo: não pode, esse trem não pode quebrar. Eu tenho horário para chegar em tal cidade. Ele orou: Deus, por favor, Deus, socorre, ajude que esse trem possa funcionar e me levar ao destino, que eu tenho horário lá. E Deus disse: meu filho, eu quebrei esse trem, porque há muito tempo que tu não fala comigo. Não tinha tempo para falar com Deus. Às vezes Deus, irmãos, vai nos levando a uma circunstância de limitação pessoal, alguma situação, para nós repensar, para nós analisar, para nós orarmos, e para nós buscarmos mais a Ele. E há momentos, meus amados, que é que Deus está tratando na nossa vida. Nesses 3 dias, cego, ele não podia fazer nada senão orar, relembrar das Escrituras e perceber que o Cristo que ele esperava, que o Messias que ele esperava era o mesmo Cristo que ele estava perseguindo, que ele estava procurando eliminar. Terceiro ponto nesta mensagem, a maneira e a forma com que Deus tratou e preparou Paulo, irmãos. Deus trabalhou na dependência dele. Deus deixou ele dependente dos outros. Todo líder, e Paulo era um líder, não gosta muito de estar dependendo. Gosta daquela autonomia para realizar, para fazer. E a Bíblia diz em Atos capítulo 22, no segundo relato da história de Paulo e a sua conversão, ele dando o seu testemunho, no versículo 11 diz que ele teve que depender dos outros e que alguém teve que segurá-lo pela mão e levá-lo. Agora Paulo, irmãos, é guiado pela mão.
dependendo dos outros. Paulo era o líder. E essa é uma das formas de Deus tratar, que ele precisa depender dos outros. Há pessoas que querem não depender de ninguém. Há pessoas que elas precisam, de alguma maneira, ser tratadas nessa área e entender que precisamos uns dos outros, que necessitamos dos outros também, e que Deus usa outros, e Deus usa a vida de outros também para nos abençoar. E Paulo estava sendo trabalhado, e agora a Bíblia diz que ele precisa ser guiado pela mão. Quem é o Paulo? Os outros me carregar? Não, eu quero andar sozinho. Não, precisa ser guiado pelos outros, necessita dos outros. A Bíblia vai mencionar que ele precisa de Ananias, que Ananias orasse por ele, e que Ananias fosse lá onde ele estava e colocasse as mãos sobre ele, e tirasse aquela cegueira que estava sobre a vida dele. Mais adiante nós vamos encontrar que ele depende também de Barnabé, era um outro apóstolo, e que Barnabé o validasse diante dos discípulos, diante dos apóstolos. A Bíblia vai mencionar também que Paulo depois, ele precisa que alguém escreva para ele as cartas, porque ele tinha um problema de visão. Em Gálatas ele vai dizer, vede que com grandes letras eu vos escrevo. Alguns dizem que Paulo ele tinha uma dificuldade para enxergar. Então ele precisava escrever com grandes letras para poder enxergar. E essa dificuldade dele de visual na sua visão, sendo ou não reflexo ou resultado do encontro dele com Jesus ou não, mas Paulo ele precisava de um homem chamado Técio, que era quem escrevia algumas das suas cartas. Tipo assim, Paulo diz assim, ó, escreve isso, ele ia escrevendo, escreve mais isso, mais outra coisa, ele vai escrevendo. Então ele não escreveu sozinho as cartas, mas alguém escrevia, ele falava e a pessoa então ia escrevendo. A Bíblia vai falar também que ele precisava de Marcos, quando está na prisão, em 2 Timóteo capítulo 4, diz, traze-me Marcos, porque muito me é útil no ministério. Ele precisou, irmãos, que buscasse, realmente, Paulo ele precisou que buscasse o Senhor nosso Deus de verdade, porque antes ele vivia na mentira da sua religiosidade. Ele não conhecia Deus de verdade, ele conhecia a letra. Ele mesmo vai dizer que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Ele que conhecia apenas a letra, apenas a lei, mas ele não conhecia ainda a graça. Ele não tinha ainda esse conhecimento. E aí, meus amados, a Bíblia vai mencionar que quando ele está orando, a Bíblia diz que Paulo agora está orando, Saulo está orando, e aí Deus usa a vida de alguém, Deus usa a vida de um homem chamado Ananias, e Deus fala com Ananias, diz, vai, entra na rua direita, vai na casa de tal pessoa e lá procura por Saulo de Tarso, e diz assim, ele está orando. Eu acho tão interessante, meus amados, porque quando nós estamos orando, Deus sabe que nós estamos orando, e Deus providenciou alguém para ir até lá enquanto ele estava orando. Por isso eu digo que enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando. Quando nós não oramos, nós trabalhamos, nós nos cansamos e nós não produzimos, porque está tudo somente no nosso músculo, no nosso entendimento, nas nossas habilidades e na nossa competência. Quando nós oramos, nós estamos mostrando dependência de Deus. E Deus faz Paulo depender dos outros, para mostrar que assim como ele depende dos outros, também ele depende de Deus. Que nós não venhamos precisar, que você não venha precisar, que venha mostrar que você precisa, que você depende, mas que humildemente nos achegamos a Cristo, nos achegamos a Deus, dizendo, Deus, eu dependo de Ti. Senhor, se Tu não me abençoar, Tu não me ajudar, Senhor, eu não tenho saída para esta situação. Nós podemos ter uma vida religiosa e não buscarmos a face de Deus. Saulo ele não estava buscando a face de Deus. Ele vivia apenas uma religiosidade vazia e vã. Eu quero dizer em nome de Jesus e profetizar, Deus quer usar a tua vida, amém? Deus queria usar a vida de Paulo, porém tinha muitos entulhos. E às vezes é o que acontece em nós. Deus quer nos usar, mas há entulhos. Existem lixos. Às vezes a sua vida ela está bagunçada, e ela precisa ser colocada em ordem.
E Deus sabe como colocar em ordem a tua vida. Ele sabe como trabalhar. Deus quer trabalhar na tua vida, e para que você entenda que você precisa ser dependente de Deus, amém? Nós precisamos aprender que somos dependentes de Deus, amém? Sem Deus nada somos nesse mundo. Sem Deus não podemos fazer nada. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe é obra da sua mão. Nós somos não uma obra do acaso, nós somos uma obra de Deus, amém? Outra coisa que nós vamos aprender, a maneira com que Deus trabalhou na vida de Paulo, foi mudando os seus planos. Eu vejo, meus amados, que Deus muda os nossos planos. A Bíblia Sagrada nos diz que nós podemos fazer planos. A Bíblia diz que o coração do homem pode traçar planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus quem tem a última palavra e não a nós. Nós não somos absolutos. E não é nós que definimos o êxito das ações, mas é Deus que define. A Bíblia diz, meus amados, que Paulo ele foi para Damasco com um propósito. O propósito de Saulo era ir a Damasco, prender pessoas, algemá-las, amarrá-las e levá-las a arrasto para a cidade de Jerusalém, 240, 250 quilômetros de distância. É o plano de Paulo. Mas não foi o que aconteceu. E por que não aconteceu? Não aconteceu porque Deus não quis. Você já enfrentou uma situação assim? Você queria uma coisa e não aconteceu? Você já planejou uma coisa e não deu exatamente como você quis? É você, depois que deu errado, você culpou isso, aquilo, aquele outro, a empresa, mas aquele outro. Você não parou para analisar, quem sabe Deus estava formando alguma maneira e forma para que aquilo não desse certo, porque Deus está no controle. Nós precisamos entender que Deus está no controle das coisas. Amém? E por isso que Deus muda o plano. Deus muda os planos, os nossos planos Deus muda. A Bíblia vai falar lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, que diz que nós não podemos, nós não devemos dizer, amanhã irei para tal cidade, negociarei e ganharei dinheiro e ganharei recursos. A Bíblia diz o seguinte, quando tu fores, diga se Deus quiser, se Deus permitir. Amanhã, depois da manhã, vou fazer viagem, vou sair de férias, se Deus quiser. Quando nós colocamos e dizemos se Deus quiser, nós estamos dizendo o seguinte, ó, Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Às vezes nos assoberbamos, eu vou, eu faço, tudo planejado, tudo certinho. Não, queridos, não cometamos esse erro. Não vamos cair nesse pecado de orgulho, repetido aqui que a vontade de Deus é boa. Não está bom, não está perfeito e nem agradável, porque não está dentro da vontade de Deus. Mas o que Deus tem é bom, é perfeito e é agradável. E é para onde Ele quer nos conduzir. Amém? Para uma vida segundo a sua vontade, seu querer. De repente agora Saulo, vamos lá, e teologizando com os companheiros naquela viagem, porque nós vamos prender, porque nós vamos amarrar, porque nós vamos ensinar essa gente que eles estão tudo errado, e que a nossa religião, o farisaísmo, que é o correto, e de repente, irmãos, Deus mudou o plano dele, Deus muda a vida dele. Paulo até escreveu, já convertido, uma carta, que disse, vou mandar essa carta para a igreja de Corinto. Ele escreveu 3 cartas, nós temos 2 cartas aos Coríntios. Tem uma carta chamada Carta Perdida. Deus não quis que chegasse. Porque se Deus quisesse que chegasse, ia chegar, ia vir. Alguma coisa que você espera e não chegou, aguarda, espere em Deus. É aquela promoção, espera, aguarda em Deus. É aquela situação pela qual você está orando, espera em Deus. Porque Deus vai agir e Deus vai intervir. Então Deus ensina uma coisa para Paulo, que Deus mudou os seus planos, que Deus muda os planos de Paulo, e Deus muda também os nossos planos, amém? Alguém já teve o seu plano mudado aqui? Então diga graças a Deus. Aí você chorou quando mudou, mas Deus sabe o que faz, amém? Amém? Diga graças a Deus.
Outra coisa também da vida de Paulo, Paulo tinha autorização dos homens na terra, mas não tinha autorização de Deus. Há pessoas que, a vida dela com as pessoas aqui, parece tudo tranquilo. Ele tinha autorização com o sumo sacerdote, é uma pessoa que tinha um bom relacionamento, com uma liderança de pessoas de autoridade aqui na face da terra, mas ele não tinha autorização de Deus. Paulo não tinha autorização, tinha dos homens. E por consequência disto, o que aconteceu? Ficou 3 dias sem ver, sem enxergar, 3 dias sem comer, teve que se humilhar porque não tinha autorização de Deus. Às vezes você pode estar bem com os homens, mas estar mal com Deus. De que adianta? Estar tão bem com as pessoas, mas está mal com Deus. Está bem dentro de casa, está bem dentro do lar, está bem no trabalho, está bem onde você convive, mas está mal com Deus. E por que estamos mal com Deus? Porque estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor. O que Paulo queria não agradava a Deus. O que ele queria prender os filhos de Deus. Ele queria acabar com a igreja do Deus vivo, que foi comprada com o sangue do Senhor Jesus. E ele estava querendo e tendo a autorização dos homens aqui, mas não tinha de Deus. Meus amados, melhor coisa é estar bem com Deus. Ainda que para estar bem com Deus, você se queime com as pessoas, mas esteja bem com Deus, agrade a Deus. Não importa que você não vai agradar A ou B, mas agrade a Deus, porque é Deus que vai te promover, amém? A tua promoção, ela está na mão de Deus, amém? Ela está diante de Deus. A tua sorte, ela é mudada quando está na mão de Deus. Aí você tenta de um jeito, de outro com as pessoas, mas não está bem com Deus, o que adianta? Como é que eu vou saber se eu estou bem com Deus? Meus amados, o nosso relacionamento com Deus, ele é vital para tudo e em tudo. Aparentemente você está bem aos olhos dos homens, mas você está ferrado com Deus. Tua vida está uma desgraça com Deus, porque não se preocupa no relacionamento com Deus. Você tem várias autorizações humanas, mas não tem a de Deus. E aí, quer que as coisas vão acabar bem? Queridão, não vai acabar bem essa história. Vai de mal a pior. Esteja bem com Deus. Tenha autorização de Deus. Tenha a aquiescência do favor divino sobre a sua vida. Paulo, ele não tinha a autorização de Deus. Que nós estejamos bem com Deus. E tenhamos sim a autorização de Deus. Amém? 6º ponto nessa mensagem, né? Como Deus veio tratar e preparar o apóstolo Paulo. Deus estava quebrando Paulo. Deus estava tratando do orgulho. Deus estava tratando da religiosidade de Saulo. Atos capítulo 22, versículo 17, relata que ele volta para Jerusalém. Eu digo, para você compreender a Bíblia, você tem que ler toda a Bíblia. Se ler apenas uma parte da Bíblia, você não vai entender de uma maneira completa. A Bíblia, ela se completa, a Bíblia, ela se explica. Lucas está contando uma história corrida, mas ela vai se completar, porque lá em Atos capítulo 22, ele vai contando a história de uma maneira um pouco melhor. E aí ele vai dizer que logo depois que Ananias ora por ele, e ele começa a voltar a enxergar, ele fica ali poucos dias, bem poucos dias, naquela cidade de Damasco, e ele volta para Jerusalém, porque o seu trabalho, as suas funções eram em Jerusalém. Só que ele não podia mais trabalhar no que ele trabalha, não podia mais exercer a função que ele exercia. Então o que ele faz? Ele sai de Jerusalém. A Bíblia diz em Atos 22, 17 que ele volta para Jerusalém. De Jerusalém, então, ele volta lá em Gálatas, vai completar essa leitura. Em Gálatas vai dizer que ele volta para Tarso, da Cilícia. Depois também vai dizer que ele passa 14 anos por um deserto. E aí então, o texto vai falar que ele retorna depois. Ele vai retornar para Damasco, naquela igreja.
naquele irmão, naquele obreiro que ele orou por ele. E aí ele vai começar então a desenvolver o seu ministério, faz discípulos e agora ele é perseguido. E ali então a Bíblia diz em Atos capítulo 9 que descem ele por uma cesta porque queriam matá-lo. E aí então que ele vai passar por um tempo de um deserto, tenta em Jerusalém, mas Jerusalém não dá certo a sua estada e ele prossegue a sua vida. Mas o que eu acho interessante, irmãos, que Deus estava quebrando Paulo. De um odiento, uma pessoa que odeia, ele passa a ser um odiado. De um perseguidor, ele passa agora a ser perseguido. Deus estava quebrando, deixando os cacos para poder usá-lo. Eu digo, irmãos, realmente que assim a Deus tem prazer e Deus deseja usar a cada um de nós, amém? Nós estamos preparando já a igreja para nós iniciarmos mais uma campanha das casas de paz, amém? Vamos montar as duplas de 2 em 2 e nós vamos, em nome de Jesus, fazer uma grande obra para o nosso Deus, amém? E aí, meus irmãos, o que acontece? Deus quer nos usar, Deus deseja nos usar. Só, queridos, tem coisas que para Deus nos usar, Ele vai quebrando algumas estruturas, para nós dependermos só dEle, para aprender que nós precisamos depender só dEle, e isto nos basta. Depois que Paulo passa por muitas provas, muitas lutas, severas provações, é que lá na frente, ele vai dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não foi no início da sua caminhada com Deus, foi já depois de uma certa maturidade, que ele vai dizer, olha, eu não posso nada em mim, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. É depois de ter uma maturidade em Deus, é que ele vai entender, e ele vai dizer, a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Meus amados, o Evangelho mudou a vida de Saulo. Saulo teve um encontro com Jesus, e Jesus na realidade é que preparou esse encontro. Não foi Paulo, já vou marcar o encontro, não, Jesus já tem um encontro marcado, com hora marcada e local marcado, com a vida de Saulo, para trocar e mudar a vida dele. Jesus preparou aquele encontro, e esse encontro mudou completamente a vida dele, mas Deus tratou dele, Deus quebrantou ele, Deus quebrou ele, Deus fez ele em pedacinho, e às vezes Deus faz assim conosco, Ele nos pega, coloca num grande liquidificador, torce bem, trabalha bem, para poder nos juntar, para a gente fazer exatamente o que Ele quer, porque às vezes somos impedidos pelo nosso orgulho, mas Deus deseja nos usar, e Deus vai nos usar, amém? Porque nós queremos, porque é uma alegria ser usado por Deus. Eu vejo um Deus, irmãos, que Ele não escolhe, eu quero esse, eu quero aquele outro. Deus quer usar a todos, que todos nós sejamos uma bênção na mão do Senhor. E Paulo vai passar por algumas experiências. Eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 11, e eu encontro as experiências do apóstolo Paulo. As experiências do apóstolo Paulo, o 7º tópico desta mensagem. Meus amados, ali em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai narrar 23 experiências que ele teve na sua vida. E ele vai começar dizendo, no versículo 23, trabalhei muito mais. Ou seja, entre todos que trabalharam, eu trabalhei muito mais. Eu fui encarcerado ou preso muitas vezes. Fui açoitado mais severamente. Em perigo de morte, várias vezes. Versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Porque pela lei, qualquer pessoa que fosse açoitada deveria receber no máximo, 39 açoites. É como, por exemplo, uma punição da pessoa, ela tem que ficar tantos anos preso. O limite tem um limite para determinado tipo de crime. E entre eles, o máximo que deveria receber é 39 açoites. Então, dependendo do crime, dá 3 açoites nesse cara. Aquele outro lá cometeu um crime mais severo, dá 11 açoites nele. Aquele lá fez uma coisa assim, odienta, coloca nele 27 açoites. E o crime mais bárbaro era 39 açoites. E Paulo,
em outra oportunidade, ele vai dizer que ele recebeu 40 açoites menos um. Na realidade, passaram dos limites, além daquilo que deveriam. E Paulo ele vai entregar. E Paulo vai dizer, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, o máximo da punição. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. E esse aqui vai ser narrado depois em pormenor, que acharam que ele já tinha morrido por tantas apedrejadas que ele tinha recebido e deram ele como morto. Ele diz, 3 vezes sofri naufrágio, o navio afundou. E ele vai dizer, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, talvez agarrado em algum destroço do barco. Ficou um dia inteiro e uma noite inteira na voragem do mar. Perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, aqueles que se diziam irmão, dava paz do Senhor, mas que procuravam obter informação de Paulo para gerar nele uma traição. E ele diz, trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e suportei nudez, não tinha roupa para vestir e para usar. Versículo 28, além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Mas tudo isso, irmãos, para Deus produzir uma coisa em Paulo, para Deus gerar na vida de Paulo um legado, porque era um homem que conquistou, passou por tudo isso, mas um homem que conquistou muito. Dizem alguns o seguinte, alguns chegam a dizer que o livro de Atos dos Apóstolos deveria chamar Atos de Paulo, porque o que o livro de Atos dos Apóstolos fala sobre Paulo é a grande parte do livro. Na realidade, como já falei, 27 livros do Novo Testamento ficariam apenas 12 ou 13 livros do Novo Testamento apenas. Nós não teríamos as cartas, não teríamos Lucas, não teríamos Atos, né? Nem a solidez da doutrina ensinada. Mas tudo isso, meus amados, esse homem foi um desbravador, foi alguém que conquistou. E eu vejo que a graça de Deus, ela continua tão viva e tão acesa nos dias de hoje. Onde estão os Paulos que precisam ter um grande encontro com Deus, ter a sua vida mudada, a sua vida transformada e a sua vida tratada. E o apóstolo Paulo, ele vai deixar grandes lições e um grande legado. Paulo, meus amados, foi quem evangelizou praticamente toda a Ásia e grande parte da Europa. Mas ele ensinou-nos uma coisa, usando a profecia de Abacuque, que ele vai repetir na sua carta em Romanos. Ele diz assim, mas o justo viverá pela fé. Então Paulo, ele aprende e ele ensina que nós precisamos aprender a depender de Deus totalmente. Romanos capítulo 1, versículo 17. E eu digo que às vezes nós confiamos mais em nós do que no próprio Deus. Isso é revelado às vezes na vida de oração. Quando nós não oramos, é porque confiamos em nós. Quando nós oramos, nós estamos dizendo o seguinte, Deus, eu confio em Ti. Por isso que eu estou orando, por isso que eu estou buscando. Quando nós não temos o tempo para orar, ou nos falta, quem sabe, vontade de orar, é porque nós achamos que a gente consegue no nosso braço, na nossa capacidade. E a gente então começa a se dedicar e cansa-se, e fica cansado, exausto, e observou que nada conseguiu. Meus amados, nós conseguimos fazer mais em 1 hora de oração do que um dia inteiro, sem oração. E Paulo, ele vai ensinar na sua teologia a respeito da oração. E oração é depender de Deus. Quando você vem cultuar a Deus aqui nos domingos, você vem para adorar a Deus. E até eu trago aqui informação para toda a igreja. A igreja não tem apenas o culto do domingo. Nós temos, na quinta-feira, nós temos que a partir do dia 20 de maio, nós vamos iniciar a escola de formação, de crescimento, de líderes, para nós recebermos mais de Deus, aprendermos mais de Deus e crescermos.
Nós teremos, meus amados, uma outra roupagem para nós avançarmos mais e melhor. Nós crescendo na fé, nós estamos dando alguns ajustes ali, e o nosso TDC e o nosso TLA, treinamento de líderes, treinamento de discipuladores, esse ano nós vamos fazer, e eu quero recomendar, eu quero pedir todos que são discipuladores, fazer uma reciclagem. Agora no mês de maio, dia 20 de maio, nós vamos iniciar, eu convido todos para poder fazer essa reciclagem. Todos os líderes fazerem novamente, porque estamos trazendo, meus amados, uma nova roupagem para nós avançar mais e para fazer melhor, em nome de Jesus, amém? Então nós não podemos perder essa excelente oportunidade que nos é concedida. Meus amados, qual outra coisa que ele aprendeu? E que nós precisamos aprender. Ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 12. Ele diz, irmãos, que aprendeu a viver contente. Esse contente não é o satisfeito. Tipo assim, eu não estudo, eu não vou estudar, eu não quero estudar, eu estou contente. Não, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, aprendi a viver contente, é viver sem reclamar. Ele diz o seguinte, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. É o que ele diz em Filipenses 4,12. E ele vai dizer uma frase que você pode sublinhar na sua Bíblia. Diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente. Qual é o segredo de viver contente? O ser humano, irmãos, parece que nasce para reclamar. Se está calor, reclama do calor. Se está chovendo, reclama que está chovendo. Há pessoas que têm o dom de reclamar, de iniciar o dia, amanhecer o dia, ao anoitecer, ao dormir, está sempre reclamando. Meus amados, o apóstolo Paulo, que passou por todos esses reveses, ele diz isso aqui, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer situação, eu aprendi a viver contente. E ele vai dizer, aprendi a estar bem alimentado, e seja com fome, seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando por necessidade, aprendi o segredo de viver contente. Você está contente? Não, pastor, eu vivo reclamando. Então você peça hoje oração por libertação, para parar de reclamar. Como o ser humano reclama? É que a gente não analisa o problema dos outros. Nós não olhamos o problema dos outros. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos aprender a viver contente, a viver sem reclamar, e a bendizer a Deus por todas as coisas. Um homem mencionado no Antigo Testamento é Jó. Jó perdeu tudo, queridão, tudo. Ele perdeu, ele era um homem muito bem financeiramente, ele quebrou da noite para o dia. E ele diz, eu nu saí da minha mãe, nu saí do ventre, e nu eu voltarei. Ele perdeu tudo, não só perdeu tudo material, perdeu também o emocional, perdeu todos os seus filhos. Ele tinha 10 filhos. 7 filhos homens e 7 mulheres. Perdeu os filhos. Não só perdeu os filhos, que já é uma dor que rasga o coração, desmonta a alma. Perdeu todos os seus bens. E agora herdou uma enfermidade, uma doença, que a Bíblia diz que ele desejava pegar os cacos de telha e raspar e coçar-se com aquelas telhas de uma enfermidade que bateu todo o seu corpo, não em alguma parte do corpo. E a Bíblia diz o seguinte, que nada Jó blasfemou ou reclamou, mas ele disse, louvado seja Deus. Deus tirou, Deus deu, e Deus tirou. Quantos estão aptos para aprender a viver contente? O segredo de viver contente. Eu creio, irmãos, que o segredo de viver contente é passar por um tratamento de Deus. Quando a gente passa por um tratamento de Deus, a gente se torna humilde. A dizer sim, Senhor, Deus, bendito seja o teu nome, que seja feita a tua vontade. Que nós venhamos aprender isto. Meus amados, também outra coisa que aprendemos com Paulo.
Deus não necessitou das qualificações humanas de Paulo. Pelo contrário, Paulo, ele abre mão de tudo aquilo que ele é, de tudo que ele tem. Estudiosos dizem que ele era uma pessoa muito bem economicamente, um homem bem definido financeiramente pelo seu grau social e a sua postura social e posição social. Ele vai escrever depois em Filipenses 3:7, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ou seja, Deus não precisava o que ele tinha, o que ele possuía. O que Paulo precisava era aquilo que Deus ia dar para ele. Deus deu para ele a salvação, a vida transformada, uma vida cheia do Espírito Santo, que ele vai aconselhar em cheios do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo é a melhor graça que um cristão pode ter, e o que ele deve buscar, uma vida cheia de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. E ele aprendeu, irmãos, e aí nós aprendemos também. Se Deus transformou Saulo e fez dele um exponencial, Deus pode transformar qualquer pessoa. Os perseguidores, inimigos e qualquer perdido, Deus pode mudar e Deus pode transformar. E por último aprendemos também que Deus não necessitava de Saulo, mas Saulo necessitava de Jesus. Amém? Deus não precisa de você, você precisa de Jesus. Não é Deus que precisa de mim, eu que preciso de Jesus. Jamais posso dizer, e se eu morrer, como é que vai ser? Irmãos, Deus, certo? É Deus que age, é Deus que faz. Eu é que preciso de Jesus. Como pastor, como orientador espiritual de vocês, eu preciso de Jesus. Você, como servo de Deus, como obreiro nessa casa, como uma ovelha nova que está dando os primeiros passos, você precisa de Jesus. Não é Ele que precisa de nós. Deus não vai dizer agora o que vai ser da minha vida aqui no céu. Fulano não quer mais. Fulano diz que não quer mais ir na igreja. A pessoa está cansado de ir na igreja, está desanimado, o que eu vou fazer? Irmãos, para Deus não vai fazer diferença nenhuma. Mas quem deixa Jesus, a sua vida vai de mal a pior. Então nós precisamos de Deus. Paulo aprendeu que ele dependia de Deus totalmente na sua vida. Aliás, tem uma passagem na Bíblia que eu abro aqui para vocês. Em momento nenhum a Bíblia diz assim, Deus precisa dele. Só tem uma vez nas Escrituras que nós vamos encontrar na palavra de Deus dizendo assim, o Senhor precisa dele. Somente uma vez. Eu dou uma dica muito boa para vocês. Está nos Evangelhos. E dou mais uma outra dica. Foi quando Jesus está indo para Jerusalém, onde ele vai ser traído e crucificado. E digo para vocês, o texto diz assim, o Senhor precisa dele. Foi quando Jesus mandou trazer um jumento. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, vão lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, desatem e tragam. E aí diz assim, se perguntarem o que vão fazer com ele, diga que o Senhor precisa dele, só de um jumento que Deus precisa. Amém? Então Deus não precisa de você, amado, amém? Precisa de um jumento, amém? Você, Senhor, eu sou um jumento mesmo, Senhor. Pode me usar, Senhor. Então eis-me aqui, Senhor. Pode usar esse jumento, Senhor. Meus amados, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, amém? Para que a glória dele se manifeste sobre a nossa vida, amém? Sobre a nossa casa, sobre o nosso aprisco, sobre o nosso discipulado, que nós venhamos crescer muito em Deus, amém? Ano de conquista, e Deus nos ensina como conquistar, amém? Total dependência dele, amém? Nós vamos orar a Deus, amém?